Vamos abrir em Gênesis 14:18. Jesus houve uma altura que falou e falou para os discípulos e disse: Não pensem que eu vos vim trazer a paz, eu vos vim trazer espada. Exatamente para nos mostrar a nós que nesta vida nós vamos ter que lutar. Vamos ter que lutar e você vai pensar, realmente, eu no trabalho, nas coisas. Não, não é só aí. Eu estou a falar no mundo espiritual, você vai ter que lutar. Você vai ter que orar. Sua vida vai ser transformada através da sua oração. É assim que vai funcionar. Através de você crer em Deus, buscar em Deus, Deus vai fazer mudança em tudo. Houve uma altura em que a cidade onde vivia o sobrinho de Abraão foi invadida e eles levaram presos a Ló e a sua família. Portanto, sobrinho de Abraão. Abraão, quando soube disso, agarrou nos homens dele, armou-os e foi lutar contra reis, vários reis. E quando voltou, vitorioso, porque Deus lhe concedeu a vitória, apareceu um homem ao pé dele. Este homem era Melquisedeque. E vou ler em Gênesis 14:18 e diz: E Melquisedeque era rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo. Eu quero que você entenda uma coisa: as tuas vitórias realmente são vitórias de Deus na sua vida. Aquilo que você conquista, não pensar, eu consegui isto. Não, Deus conseguiu. Você buscou a Deus, confiou em Deus e Deus lhe trouxe a vitória. Por isso é que Melquisedeque diz aqui: Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos. Quem é que lutou? Abraão. Quem é que lhe concedeu a vitória? Foi Deus. Nunca nos podemos esquecer disso. Todas as vitórias que estamos a ter foi porque Deus está a operar através de nós e a permitir que isso aconteça. Por isso a nossa oração é tão necessária. Por isso é que devemos orar por todos. Devemos orar para começar por nossa casa, a começar pela nossa família e depois pelo ministério, pela igreja onde você está. Deve orar. Porquê? É a vontade de Deus. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai. Ainda Obrigado, com Pai, em nome de alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, porque estamos a confiar em ti. Dependemos de ti. Somos teus, Senhor. Filhos teus. Agradecemos. Em nome de Jesus. Então podemos sentar, se faz favor, e vamos abrir em João 8:32. João 8:32. O título da mensagem de hoje é Liberdade. Liberdade. E tem tudo a ver a continuação da mensagem de sexta-feira. Porque na mensagem de sexta-feira eu falei sobre os pensamentos e sobre como os pensamentos condicionam a nossa vida.
como os pensamentos manobram a nossa vida e moldam a nossa forma de viver. Muitas das vezes acontecem coisas, ou sabemos, ou recebemos informação que vai condicionar a nossa maneira de pensar, vai moldar a nossa maneira de pensar, e eu quero-vos que percebamos que Deus não quer isso. Vamos moldar a palavra de Deus e ser abençoados por ela. Portanto, aqui em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi Jesus que falou isto. Conhecereis e a verdade vos libertará. Eu quero que você entenda uma coisa. O que é verdade? A doença ou a cura? E você vai dizer: não, ambas são verdade. No contexto de Deus, a verdade é a cura. O diabo é que traz a doença, mas Deus traz a cura. Então você pertence a Deus, você tem que ter a cura. Eu quero que você entenda, muitas das vezes, muita informação que nós recebemos, embora cada vez mais informação recebemos em relação a todos os assuntos da nossa vida, mas vão condicionando a nossa forma de pensar, vão moldando a nossa forma de pensar e muitas das vezes negativamente. Abrimos um jornal, abrimos um telejornal e o que nos fazem, o que nos faz chegar até nós é informação que não dá, não estamos a conseguir, não é possível, não é isto, não é aquilo, não é aquilo outro. Entenda, um cristão pode estar no país mais pobre e ser o mais rico. No entanto, pode estar num país mais rico e ser o mais pobre. Você tem que perceber que a vontade de Deus para nós é nós sermos abençoados em todas as áreas da nossa vida. É Deus nos capacitar para todas as coisas, mas temos que entender isso. Realmente, um pastor, que já partiu para o Senhor, falava sobre a chave para desbloquear a nossa mente, para desbloquear, e muitas das vezes essa chave trata-se sobre uma nova forma de pensar. Nós às vezes não recebemos coisas porque somos condicionados na maneira que pensamos. Então, o que é que eu vos quero dizer? Quero-vos dizer o seguinte. Por exemplo, alguém quer um carro. E a primeira coisa que ele vai pensar é que ordenada que eu tenho, o que é que eu posso fazer para comprar esse carro, que prestação eu posso pagar esse carro. Mas não vê, e é Deus que vai fazer tudo. Então por que não pedir outro tipo de carro, mesmo que a prestação seja maior? Então e depois? E depois temos Deus. Ficamos muito condicionados àquilo que fomos aprendendo na vida. E Deus nos quer mostrar algo muito maior. Não é por acaso que ele diz, amplia a tua casa, amplia, estica a tua tenda, vai transbordar. E muitas das vezes nos limitamos àquilo que conhecemos, àquilo que sabemos e não confiamos no que Deus nos está a mostrar. Garantidamente, Ele nos quer abençoar e nos quer mostrar um caminho muito melhor. Mas para isso, a nossa forma de pensar tem que mudar. Veja o que é que está aqui escrito. É impressionante. Jeremias 6,19. Jeremias 6,19. A origem dos problemas da nossa vida são trazidas por nós. E você está a dizer, mas
Então, mas não é o diabo que faz todas as coisas de mal? É, porque nós permitimos. A palavra de Deus diz: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Agora, tente ver uma coisa. Às vezes não é fácil desligar as coisas. Você pode pensar numa lâmpada e é fácil desligar uma lâmpada, mas há coisas da nossa vida que são difíceis de tirar. E desligar coisas que estão enraizadas em nós, que estão moldadas já há muito tempo em nós, aí está a dificuldade. E uma delas é os pensamentos. Veja o que é que está aqui escrito. Jeremias 6,19. Ouve tu, ó terra, eis que eu terei mal sobre este povo. O povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Por nós não estarmos atentos às palavras de Deus, somos prejudicados. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Ele é a causa de toda a doença e toda a enfermidade. E por nós achamos que é natural no mundo, permitimos que às vezes a doença chegue até nós. No entanto, não é vontade de Deus que assim aconteça. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vejam a diferença. O mundo, o diabo e Deus. E é aqui que nós temos que mudar a nossa forma de pensar para podermos andar com Deus. Eu lembro-me ao princípio, eu aceitei Jesus em 1991 e eu tinha tirado um curso e depois entrei para guarda noturno e tinha tirado um curso de computadores onde é muito utilizada a lógica. E eu lembro-me que na altura, em 1991, eu tive que me afastar ou deixar de pensar com a lógica com que eu tinha para poder perceber a lógica de Deus, para andar com Deus. E percebi que isso me foi possível na altura e que Deus, depois de eu fazer isso, me abençoou e eu tive capacidades para poder programar e tudo mais, que algumas pessoas diziam que era impossível eu programar. Mas eu tive de abdicar numa certa altura da minha vida para poder entender como andar com Deus. E é aqui que eu quero que você entenda. Deus tem um caminho melhor para todos nós. Mas para isso, como pensamos tem que mudar. Veja o que está aqui escrito. Isaías 65:2. Onde é que está os 65:2? Às vezes não percebemos porque é que perdemos. E ouça o que está aqui escrito. Isaías 65:2. Estendi as mãos todo o dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Uma das coisas que nós, em primeiro lugar, devemos pôr em causa é o que estamos a pensar. Sempre, 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 sempre. Todos os pensamentos que vêm à nossa cabeça devem ser postos em causa. Mesmo que tenham vindo através de sabedoria humana, através de conhecimento adquirido ao longo do tempo da nossa própria vida, qualquer conhecimento que a nível de pensamentos deve ser comparado com a palavra de Deus. Ela é que é apta para discernir e para fazer divisão entre os pensamentos e as decisões do coração. Para mostrar-nos qual o melhor caminho que devemos ir e que devemos fazer. Muitas das vezes não percebemos uma coisa, por exemplo, que é contra normalmente todo o ser humano, é perdoar. Perdoar.
Porque perdoar é divino. Cada vez que o magoam, cada vez que o maltratam, cada vez que você não está bem com alguma coisa que lhe fizeram, você deve perdoar essa pessoa, não por causa dessa pessoa, mas por causa de si próprio, para que o seu coração continue arável em Deus, para que seu coração continue tenro em Deus, para Deus poder continuar a abençoar. A falta de perdão só vai trazer raiva, ira, vingança, e isso tudo é Deus que não quer na sua vida. Mas, no entanto, nós vemos toneladas disso no mundo. Pessoas que acabam com a vida de outros e acabam depois com a sua própria vida por causa de vingança, por causa de falta de perdão. Veja o Colim, estendia as mãos todo dia a um povo rebelde que caminha por caminhos que não é bom, após os seus pensamentos. Eu quero-vos dizer outra coisa. Às vezes a nossa forma de lermos a Bíblia ou a forma como nos é apresentada a Bíblia, às vezes é errada. Porque nós pensamos sempre, ou pelo menos essa era a imagem que eu tinha, e pensamos que lá está um Deus em que diz, pá, tens que fazer assim, se não fizeres assim, vai correr mal, vais ficar mal, vai cair tudo mal. E não é isso que Deus está a fazer. Um Deus que ama não é um Deus que faz assim. O Deus que ama lhe mostra o melhor caminho. E lhe diz, olha, vais por aí, porque se fores por aí vais ter problemas. Anda pelo caminho que eu te disser. É isso que Deus nos mostra a todo o tempo. Cada vez que nos fala e diz por falta de perdão, será que Ele está a dizer, não, se vocês não fizerem isto, vocês vão ter consequências, mas vão ter consequências porque o mundo assim está feito. Então você tem que se afastar para evitar consequências más na sua vida. Eu lembro que aconteceu uma coisa de mal a um carro meu e o motor estragou. Eu estava fogo, estava mesmo, deitava lavaredas por todos os lados, estava mesmo chateado. E só, isto foi logo ao princípio da noite, e à meia da noite, eu fiquei quieto, fiquei sossegado. Quando fiquei quieto e sossegado, Deus me mostrou, isto aconteceu por causa daquilo que tu fez. Eu achei a cabeça, pedi perdão a Deus. Perdoei as pessoas que me estavam a magoar e percebi que há consequências para tudo aquilo que nós fazemos. E não é, as consequências não é Deus, não. Ou fazes assim ou tens isto. Não. Se evitares isto, tens a bênção. Por isso é que diz aqui, eu vou voltar ali, estendi a mão, todo dia um povo rebelde que caminha por um caminho que não é bom. Vocês estão a andar por caminhos que não são bons, após os vossos próprios pensamentos. Há coisas que nos acontecem na vida porque pensámos que era assim que seria bom. E não buscámos em Deus a solução. Não buscámos em Deus para achar o melhor. Não, mas não, toda a gente está a fazer, toda a gente está a dizer, toda a gente está a fazer à minha volta. Por que é que eu não hei de fazer? Porque não é bom. E você tem que ver o que é que Deus lhe mostra. Eu quero, vamos abrir, e eu quero vos mostrar. Vamos abrir na Romanos 8,15. Eu quero vos mostrar algo. Romanos 8,15. Antes de ler, eu quero-vos contar uma coisa que quando eu era criança havia muito, ainda há.
E eu quero mostrar como é que os nossos pensamentos foram mudados. Os meus não foram, mas algumas pessoas, principalmente a geração mais nova, a sua maneira de pensar foi mudada por causa de algo que aconteceu. Na minha infância, eu cheguei a ir várias vezes ao circo. E quando ia ao circo, havia lá palhaços. E o que é um palhaço? Um palhaço é algo para divertir as crianças com as suas palhaçadas, com as suas brincadeiras, para fazer rir. Sempre foi assim. E o intuito de um palhaço, e o palhaço servia e sempre serviu para fazer isso, para fazer rir e para fazer divertir as pessoas. Mas, no entanto, começou a aparecer filmes onde palhaços eram assassinos e assassinavam pessoas. E quando esses filmes começaram a circular, houve pessoas que começaram a ter medo de palhaços. Algo que sempre que significou bom e divertido, começou a ter outra imagem perante as pessoas. Os pensamentos foram condicionados, foram moldados para ver algo que é bom em algo de mau, por causa de filmes que foram feitos. E por este exemplo, você vê que muitas das vezes o mundo, com a sua forma de pensar, tenta-nos moldar, tenta-nos mudar a nossa forma de pensar. Quando nós dizemos cura divina, toda a gente olha para nós de uma forma esquisita. Alguns, até mesmo evangélicos, agarram e não, isso foi naquela altura. Não, cura divina é para hoje. Cura divina é para hoje. Foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. A própria palavra diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, por que é que as pessoas não estão a ser curadas? Porque há uma imagem criada no mundo em que, não, isso era antigamente. Alguns dizem, não acredito nisso. Isso não é possível. Eu lembro-me sempre da imagem de um homem, colega meu, que eu orei por ele e ele ficou curado, as dores desapareceram das suas costas. E ele abriu os olhos e olhou para mim. Ele, quando começou a olhar muito para mim, eu disse: e eu sou apenas um servo de Deus. Foi Deus que te curou. Porque é Ele que cura. Quer que nós entendamos o que é que Deus quer. Veja o que é que a palavra de Deus diz. Romanos 8,15. Porque não recebemos um espírito de escravidão para estarmos outra vez em temor, com medo, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. A tradução de Abba Pai quer dizer querido Pai, papá. É um termo, Abba realmente quer dizer pai. A tradução de Abba é pai. Tanto pai, pai. Tanto papá. Termo carinhoso de tratar de Deus. Eu quero que você entenda. Este espírito é aquele espírito que nós temos que ter. O espírito de adoção de filhos, para que não temos medo de nada, nem de coisa nenhuma. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Este é o Espírito de Deus que está em nós. Nos garante a vitória em todas as circunstâncias. Que pensamentos é que nós temos a ter? Que formas de pensar nós pensamos? Muitas vezes estão erradas.
e nos levam à derrota só pelos pensamentos. Sabe que uma das táticas de guerra utilizada na nova técnica de guerra utilizada aconteceu, por exemplo, quando foi a invasão do Kuwait e os Estados Unidos utilizou isso? Foi passar com aviões e mandar folhetos. E nos folhetos diziam assim: você tem que se render e quando se render tem que dizer estas palavras. É uma forma de condicionar psicologicamente. Quando os Estados Unidos invadiu, eles renderam-se aos milhares, fazendo aqueles folhetos na mão e declarando as palavras que eles diziam que deviam declarar. Eles foram condicionados por aquilo, a guerra que lhe foi apresentada. Você entende? Muitas vezes nós perante o mundo nos mostram uma coisa que não é real. Não, mas a doença é real, a doença é real. Mas maior é quem? É Deus. A doença. Maior é Deus que a falta financeira, maior é Deus que um problema em qualquer lugar, nas finanças, em qualquer lugar. Maior é Deus. Tudo isso. E você tem que entender isso. Que a nossa forma de pensar fora dos caminhos de Deus está errada. A nossa forma de pensar que não vamos conseguir, não vai dar, vamos ter derrota, nos faz derrotados. Eu lembro de um familiar meu começar a orar e a acreditar em Deus que ia conseguir. E então aconteceu da forma miraculosa. E venceu de forma miraculosa. Quando sempre diziam que não podia ser assim. E, no entanto, foi assim. As coisas acontecem para quem anda com Deus e confia em Deus. E não se rege pela linha de pensamentos do mundo. Ah, mas a dor dói. Eu não estou a dizer o contrário. Mas você vai acreditar e confiar que Deus cura ou que não cura? Algumas pessoas oram e pensam que instantaneamente as coisas têm que acontecer, mas às vezes não me acontecem instantaneamente. Mas garantidamente você orou, Deus ouviu e Deus vai responder. E a bênção vai vir à sua vida. Como é que você molda a sua vida? Falando palavras. Ouça bem, os pensamentos realmente não são a causa, ou antes, os pensamentos não são o problema. Os pensamentos vão condicionar, vão moldar a sua forma de falar. E cada vez que você fala aquilo que está errado, você vai ser prejudicado por causa disso. Por isso é que Deus disse a Josué: não pares de ler, meditar, não pares de falar o livro desta lei. Porque ao nós falarmos o livro desta lei, nós estamos a ser abençoados. Eu vou-lhes dar um exemplo. Está em Deuteronômio 28:13. Vamos lá, Deuteronômio 28:13. Deuteronômio, onde é que está o meu Deuteronômio? Deuteronômio 28:13. Aqui estão as bênçãos condicionadas pela nossa obediência. E veja o que está aqui escrito. Deuteronômio 28:13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não em baixo, quando obedeces aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordena para os guardar e fazer. Porquê? Porque andando na direção divina, nós vamos em direção à bênção, fugindo da linha de pensamentos do mundo, a forma de pensar errada, a forma de pensar que nos vai trazer derrota, porque vamos acabar por falar o que não presta e vamos receber o que falamos. Porque tudo aquilo que o homem semear,
É isso que vai colher. Sim, com palavras você está a semear. Está a semear para o seu mundo. Está a condicionar pessoas à sua volta. Está a condicionar pessoas a dizer não vais conseguir, não vais dar. Você sabe que há pais que muitas das vezes por tratar os filhos não muito bem, e muitas das vezes não tem a ver com tratar, eh, não tem a ver com a correção para a educação, mas tem a ver com o falar, palavras, dizer não estás, não consegues, não vais conseguir, nunca vai dar. Isso vai condicionar, vai moldar a criança para algo que é negativo, não o levando a vencer. No entanto, se você vê alguém que está derrotado e você lhe começa a dizer não, é grande em Deus, Deus está contigo, Ele não te vai largar e vais ser abençoado, vais vencer tudo quanto puseres. Ele vai começando a mudar a sua forma de pensar. E por causa da mudança da forma de pensar, ele vai começar a mudar a forma de falar. E Deus vai poder operar na sua vida para abençoá-lo. Um pastor, houve uma senhora que chegou ao pé dele, eu já contei este testemunho várias vezes, uma senhora chegou ao pé dele e falou sobre o filho que estava muito mal e cada vez ia ir pior e estava a ver que eu ainda o ia visitar na cadeia e não sei o quê. E ela chegou ao pé dele, eu peço que você ore pelo meu filho. E o pastor olhou para ela e disse, eu não vou orar pelo seu filho. Ele disse, mas porquê é que não vai orar pelo meu filho? Não vou orar, porque tudo que eu vou orar, você que as suas palavras vai destruir tudo o que eu vou orar. Vale a pena o que eu vou orar. Ela foi-se embora muito chateada, mas pensou sobre o assunto. E realmente ela falava muito mal sobre o assunto. Contava a toda a gente como é que ele estava a portar. Então mudou e começou a dizer que o filho dela era uma bênção. E a falar que era uma bênção. Orava pelo filho e declarava obrigada, Pai, que ele já está na igreja te servindo, glorificando o nome de Jesus. E houve um dado dia. Ele foi. Mesmo chegando tarde, ele foi à igreja. E na outra semana chegou tarde na mesma, mas foi à igreja com a mãe. E a partir daí, nunca mais se afastou. Tudo porque a mãe mudou a sua forma de falar em relação a um filho. Mas para mudar a sua forma de falar, ela teve que mudar a sua forma de pensar. Por isso é que é tão importante nós termos cuidado com o que ouvimos, com que pessoas lidamos, porque elas vão moldar a nossa forma de pensar, vão prejudicar ou abençoar a nossa vida. Cuidado. Vemos aqui um exemplo do que é que Deus diz: tu poderás-te por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo, em todas as circunstâncias, em todos os lugares onde andares, por todo lugar onde eu for. Você sabe que quando o povo saiu do Egito, eles vinham com uma mentalidade de escravo. Deus os levou por um caminho, mas sempre a mentalidade de escravo estavam com eles. Eles viram as maravilhas que Deus fez, mas estava lá a linha de pensamentos antiga. Uma linha de pensamentos não conseguir, não pode. Estavam limitados. Quando Deus os mandou para a terra prometida, Deus não sabia o que é que lá estava, sabia, mas ele queria ver que relatório é que eles traziam. E realmente trouxeram o relatório negativo. O que é que aconteceu? Por causa da forma de pensar deles. O que é que Deus teve que fazer? Teve que fazer com que eles andassem 40 anos às voltas para formar um novo povo. Para aqueles que iam nascer e nasceram no deserto, tornassem homens que confiassem só, unicamente, exclusivamente em Deus. E aqueles que agora nasceram no deserto, 40 anos depois, estavam agora à porta da terra prometida. E agora eles diziam para Josué:
agora não era Moisés mais que liderava, mas era Josué, e eles diziam para Josué, assim Deus seja contigo, faremos tudo o que tu mandares. Por muita loucura que seja. Ouça, há guerras que têm técnicas de combate para ser ganhas, formas de vencer. Agora, há formas de lutar que são loucura. E uma delas aconteceu na conquista de Jericó. A primeira batalha que, como líder, Josué estava. Josué ouviu Deus e então o que é que eles iam fazer? Jericó é uma cidade alta, murada, muito murada. Então o que é que eles faziam? Todo o exército tinha que marchar e rodear a cidade e voltar outra vez para o acampamento, no primeiro dia. Fizeram isso 7 dias e no último dia rodearam uma vez, 2 vezes, até 7 vezes. E quando foram a 7ª vez, poxa, isto parece loucura, não é? Mas à 7ª vez, eles pararam no sítio onde estavam, armaram-se escudo e espada e estavam preparados para invadir. Eles estavam a olhar para um muro. E quando soaram as trombetas, eles gritaram. E o muro se afundaram. E eles entraram e conquistaram a cidade. É loucura, não é? Mas é a loucura de andar com Deus, confiar em Deus. As coisas maravilhosas sobre o natural vão acontecer porque estamos a confiar em Deus. Então, e como é? Ouça, eu lhe posso dar tantos exemplos que aconteceram aqui na minha vida, porque nós, à medida que confiamos em Deus, as coisas começam a acontecer. Eu lembro-me na altura que eu gostava muito de um carro, o qual eu tive esse carro 12 anos. E esse carro, o dono, um colega meu, propôs-me a venda desse carro por um valor muito grande por mês. E eu fiquei assim, fiz contas e eu disse, eu não consigo pagar isto. Mas Deus me disse, diz que sim. E eu disse que sim. E eu comprei o carro veio para o meu nome e eu comecei a pagar o carro. E paguei durante 6 meses ou 7 meses. Ao final desse tempo, aconteceu uma coisa na minha vida e a própria pessoa disse, até tu resolveres isso, ficas sem me pagar. E depois, quando eu tive hipótese, eu paguei tudo e paguei tudo, o carro pronto. O resto que faltava, paguei todo. Você entende? Deus pode abrir portas para nós que nós não esperamos. Deus pode fazer coisas impossíveis. Desde que nós confiemos nele. Deixamos para trás o espírito de derrota e a forma de derrota que havia neste mundo e há neste mundo. Mas começamos a pensar uma maneira vitoriosa de andar com Deus e de conquistar este planeta para Deus. Em todas as coisas, Deus nos chama mais que vencedores por aquele que nos amou. Ele diz que nós teremos por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, em todas as circunstâncias, em todas as alturas da nossa vida. Nós temos que nos encher das palavras de Deus para que essas palavras moldem os nossos pensamentos e moldem as nossas palavras. Para que então Deus possa operar nas nossas vidas. Eu não me chamo de um pastor, há coisas que que ficam marcadas. E esse pastor virou-se e disse, você pede a Deus algo que você pode fazer? Pronto, glória a Deus, você está a pedir a Deus. Mas se você pede alguma coisa que lhe é difícil, então você está a honrar a Deus, está a dizer que Deus pode fazer algo muito maior na sua vida. Agora, se você pede algo
que é completamente impossível para si, então você está a glorificar a Deus na sua vida e está a dizer que Deus é grande o suficiente para poder fazer tudo. Entende? Mude a sua forma de pensar. Mude a sua forma de falar. E Deus vai fazer coisas gloriosas e grandes, extremamente grandes, na sua vida. Mas tudo vai depender de como você vai começar a fazer as coisas. Vai começar a pensar, vai começar a falar e vai começar a ter atitudes de um homem de Deus. Confia no grande e poderoso Deus. Muita gente diz, não, eu creio que há Deus. Não se crê que há Deus, porque é que não o deixa Ele fazer aquilo que Ele tem que fazer? Porque Ele é que nos dá a bênção. A bênção do Senhor nos enriquece. A bênção do Senhor nos cura, nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. A bênção nos molda. Então o que é que estamos à espera? O que é que estamos à espera da mudança que tem que começar em nós e não em Deus? Porque Ele já fez tudo por nós. A bênção só vem para a nossa vida quando nós começamos a pensar de outra forma, a falar de outra forma, e Deus pode operar. Porque Deus ficou o caminho aberto para as nossas vidas, para poder chegar até nós a bênção. Para nos colocar por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Eu vi muita gente ser curada, muita gente a ser abençoada, porque creu. E acreditar é deixar a sua forma de pensar antiga e começar a pensar de uma nova forma com Deus. É falar, é começar a dizer obrigado, Pai, que eu estou curado. Obrigado, Pai, que eu estou abençoado. Obrigado, Pai, que eu tenho abundância no nome de Jesus. Deus vai se mover nessas palavras, porque o que você está a ligar na terra vai ser ligado no céu. E você vai receber tudo o que você tiver a falar, crendo no seu coração. Por isso vos digo, tudo o que pedires orando, creio que recebereis, tê-lo-eis. É a palavra de Deus na nossa vida, para a bênção. Em nome de Jesus. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, no nome de Jesus. Nós vamos fazer a Santa Ceia e, e, e vamos orar antes de fazer a Santa Ceia. Vamos orar antes, vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer, vamos orar antes. Vamos dizer, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Te pedimos perdão porque muitas vezes fomos levados pelas ideias deste mundo, pelos pensamentos deste mundo. Pensamentos foram influenciados pelo próprio diabo. Nós não entendemos porque é que estamos a ser derrotados. Pai, perdão por termos aceitado esses pensamentos, vivido com esses pensamentos, falado esses pensamentos. Mas, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos na mudança. Ajuda-nos a pensar da forma correta. Ajuda-nos a falar da forma correta. Porque Tu és o Senhor das bênçãos na nossa vida. Tu és o Pai das bênçãos. Nós queremos e acreditamos que já estamos abençoados. No nome de Jesus, em todas as áreas da nossa vida. Porque Tu és por nós. Ninguém pode ser contra. Acreditamos e assim falamos e assim temos. No nome de Jesus. Agora sim, vamos fazer a Santa Ceia. Eu vos trago a palavra de Paulo. Vou-vos ler o que é que Paulo falou
Porquê é que fazemos a Santa Ceia? A Santa Ceia são duas ordenanças que Jesus deixou. Batismo nas águas para arrependimento e Santa Ceia. Na Santa Ceia nos lembramos o que é que Jesus fez por nós. Nos arrependemos, moldamos a vida e agarramos e dizemos que só Ele é digno, pois Ele é o Senhor das nossas vidas. Honramos o nosso comprimido, lembramos do que Ele fez por nós e honramos e renovamos o nosso compromisso de andar com Deus. Veja o que está aqui escrito. Porque o que recebi do Senhor Jesus, do Senhor, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer comer este pão ou beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos. Pai, abençoa este vinho, este pão. Vamos distribuir para os nossos irmãos em nome de Jesus. Teu nome é maior que qualquer outro. Teu nome é Jesus. Teu nome é Deus, és conselheiro, maravilhoso, o príncipe da paz, Deus forte é. Teu nome é maior que qualquer outro. Teu nome é Jesus. Teu nome é conselheiro, maravilhoso, o príncipe da paz. Deus forte. Pai, agora levantamos o pão, Senhor. Nos colocamos perante Ti. Lembramos que este pão simboliza o corpo de Jesus e o tomamos em memória de tudo o que Ele fez por nós. Não nos esquecemos do amor que Ele teve por nós ao ir à cruz. Foi por nós que morreu. Por isso tomamos este pão no nome de Jesus. Agora levantamos o cálice, Senhor. Cálice do Novo Testamento. Símbolo, sangue que Jesus derramou em nosso lugar. Pois Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados, toda a nossa enfermidade, toda a doença, toda a miséria, tudo o que estava de mal destinado para nós, por herança, foi levado por Jesus. E nós fomos libertos e abençoados por aceitarmos o que Ele fez por nós. Jesus, hoje, tomamos este cálice, renovamos a nossa aliança contigo, confirmamos, somos teus, pertencemos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo privilégio de fazer esta Santa Ceia e estar na tua presença, estar contigo. Se cumpra em cada um de nós a tua vontade, que tudo seja para a tua glória e honra, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.
Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Uma boa semana. Muita vitória. Confie no Senhor, porque Ele vai abrir portas que antes estavam fechadas. Muitas bênçãos.